essa casa de amor, de trabalho, né, de oração, e conversarmos aqui na noite de hoje para encarnados e desencarnados, trazer a reflexão dessa doutrina maravilhosa que nos acolhe, né? Trago aqui um abraço fraterno da casa que me acolhe como trabalhadora, o Instituto Espírita Chico Xavier, no bairro de São Martim, e também a Comissão Estadual de Espiritismo, essa federativa que trabalha, né, do litoral ao sertão para a unificação no sentido de unir, de trocas, de aprendizados, de construções de saber no movimento espírita do estado de Pernambuco, ok? Então, bora trabalhar, estamos sendo pagos para isso, não é isso? Bem, nós vamos falar hoje aqui sobre a importância dos nossos pensamentos. E a nossa querida Jo já trouxe uma sugestão maravilhosa na fala dela. Mas nós não podemos deixar de falar sobre o dia de hoje, né? Um dia que nos traz reflexões sobre a consciência negra. E nós, quanto sociedade, como espíritas, que somos e nos preparamos para isso, precisamos pensar isso todos os dias do ano. Precisamos pensar numa sociedade mais justa, mais equânime, mais igualitária, né? E para que isso aconteça, nós vamos usar também a ação dos nossos pensamentos. Precisamos diminuir, pensar sobre os preconceitos que ainda nos restam nos dias de hoje. Tivemos aí, né, um líder que dedicou a sua vida às reflexões, a esse movimento social tão importante e que nos dias de hoje se fazem necessário ainda que nós pensemos como família, como pai, como mãe, enfim, como cidadão, né? Por que nós ainda precisamos de um dia para acolher nossos irmãos? Por que nós precisamos de um dia para pensarmos sobre, né, os nossos preconceitos? Preconceitos das mais variadas nuances, preconceito social, preconceito contra a idade, preconceito contra mulheres, contra a nossa sexualidade, diversos preconceitos que ainda permeiam a nossa existência. Precisamos pensar, mas não só pensar, agirmos também para minimizarmos essa chaga da nossa sociedade. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar na perspectiva comum, tá? O pensamento numa perspectiva comum, livre de patologia, tá? Nós vamos aqui pensar numa pessoa, que é a grande maioria de nós, né? Então, não vamos pensar nas pessoas que têm transtornos mentais ou mesmo patologias mentais. Pensamentos são pontos de partida de nossas emoções, comportamentos e até a saúde física. Então, todos nós pensamos, é impossível que nós paremos de pensar por um segundo sequer. Emmanuel nos diz que o pensamento é uma fonte inesgotável. Nós não paramos de pensar um segundo sequer, né? Muitas vezes nós indicamos para as pessoas, faça meditação. E aí as pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de parar de pensar. Parar de pensar é impossível, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre meditação. Nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Né? Vejam, a maioria de forma automática. Enquanto nós estamos aqui agora observando essa tela, esse ambiente todo, o nosso cérebro está registrando mais de 4.000 informações. De forma inconsciente, nós estamos arquivando, o nosso cérebro está arquivando que tem um ventilador aqui, que a parede é bege, que o chão é quadriculado,
que os bancos são de madeira escura, mas a gente nem está percebendo isso, não é verdade? Mas ele registra isso. Como interpretamos a realidade é mais determinante que a realidade em si. O que ele quer dizer com isso? O artigo quer dizer que o nosso pensamento não trata-se de uma realidade. Por exemplo, eu posso ver que essa parede é bege, mas alguém pode vê-la cinza, branca, tem ninguém errado. Não é verdade? Se eu tiver alguma dificuldade fisiológica na visão ou coisa do tipo, eu posso, ter uma visão diferente. Então, o que o meu cérebro vê, percebe ou interpreta, não fala verdades, fala possibilidades. E a gente precisa estar bem atento a isso. Kardec pergunta aos espíritos de onde surgem os nossos pensamentos. E os espíritos nos respondem: da alma. A manifestação mais íntima do espírito. Ou seja, o pensamento não é algo pronto. É algo que o ambiente, a situação, me sugere. Por isso que nós não partimos de uma verdade absoluta. Por exemplo, se alguém entrar aqui agora e não estiver com um aspecto físico muito alegre, agradável, um semblante leve, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Talvez uma dor, uma perturbação. Mas o meu cérebro pode interpretar que ele me olhou, não gostou de mim, e isso já interfere no meu humor, na minha estabilidade emocional. Então nós precisamos estar atentos que os nossos pensamentos, eles não falam, eles não indicam verdades, e sim possibilidades. Kardec também pergunta, o Livro dos Espíritos nos diz: o espírito é reconhecido pela capacidade de pensar. Nós somos o único ser, no mundo animal que temos a capacidade de pensar, a inteligência, o discernimento, na verdade, mas nós ainda estamos trabalhando isso evolutivamente. Vai chegar um tempo, não sei como, mas nós vamos interpretar essas relações de uma forma mais genuína, mais verdadeira, mais próxima da realidade. Então, essa forma que me faz pensar, como o Jô falou no início, ela atrai espíritos afins. O que eu penso vai fazer com que a minha psicosfera, o meu perispírito, vibre numa frequência que irmãos e irmãs desencarnados possam se chegar ou se afastar. Por isso que Emmanuel diz assim: estejam sempre em estado de prece, no pensamento da prece. Bons pensamentos. Aquele exemplo que nós usamos, chegou alguém aqui com uma feição de perturbação, de peso, de, contradição. Nós que estamos atentos, emitimos o quê? Uma prece, uma vibração para que aquele irmão possa se harmonizar. Por quê? Porque aquele endereçamento ali daquela energia negativa certamente não era para mim. Era para uma situação que ele está vivenciando. Então, os nossos pensamentos mudam o ambiente onde nós estamos. Quando nós chegamos no ambiente, nós percebemos logo a vibração, a qualidade vibracional daquele ambiente. Não me senti bem aqui. Vamos sair, vamos embora, ou então me sentir bem. Por quê? Porque ali tem espíritos encarnados ou desencarnados que estavam pensando, vibrando, trabalhando o seu campo mental para aquele ambiente. No caso aqui,
A espiritualidade, ela trabalha nesta casa diuturnamente para que nós nos sintamos bem assim que a gente chegue por aqui. É por isso que a gente sente esse bem-estar, porque o pensamento é no bem, o pensamento é para o bem, o pensamento é na caridade, não é verdade? Então, tudo que nós pensamos de forma positiva e de progresso acontece. Vou usar mais uma vez o exemplo da minha amiga Jo. Temos que doar tantas cestas básicas, mas não tem o número que a gente precisa. E a amiga vai positivamente e diz, não, nós vamos conseguir. E aos 48 do segundo tempo chega a quantidade. Isso é trabalho, isso é positividade, mas isso também é neurociência. É o pensamento que a minha irmã coloca e o foco que o cérebro dela dá em atingir aquele objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu li certa vez durante um estudo e ficou bem gravado para mim. Quando nós queremos adquirir um objeto, né? Eu quero comprar, sei lá, um carro azul. E aí eu saio em Recife, parece que todo mundo comprou determinado carro azul. Assim, todo mundo balança a cabeça, porque é experiência, isso é ciência, né? Então, quando a gente sai para trabalhar às 7 horas da manhã, todos os carros azuis que a gente quer adquirir estão na cidade do Recife. E é isso. Começaram a de fato fazer mais carros azuis? Não. É o meu cérebro que está focado naquele objeto de desejo. Assim eu vou em busca de forma mais efetiva e mais assertiva. Não tirando o mérito, obviamente, da espiritualidade nem do trabalho das amigas. Mas é sobre o meu desejo, é sobre eu empenho a minha vontade. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisamos empreender a vontade, mas não só a vontade, o trabalho também. Então o pensamento, ele nos traz esse padrão vibratório. Eu quero me melhorar espiritualmente. Eu quero ser um ser melhor para mim e para o outro. As pessoas percebem isso. Quando nós estamos nos melhorando, as pessoas percebem. E para além disso, nós também percebemos. Mas nós aprendemos que talvez nos elogiarmos, né? Considerarmos que estamos avançando faz parte do quê? Fulaninha está se achando, né? Ela está para além do que ela angariou aí como resultado moral do seu estudo, do seu trabalho, né? Está vaidosa. Nós precisamos compreender e ter uma sinceridade maior com o que nós já adquirimos, né? Então esse padrão vibratório, ele modifica, as pessoas percebem, o ambiente percebe e nós ascendemos espiritualmente falando. Influencia também na nossa saúde física e nossa saúde mental, porque a comunicação, como o Jô falou, não é daqui da terra para o céu, né? Ou para a espiritualidade. A comunicação também não é do corpo para o cérebro, para a mente, é da mente para o corpo. Nós tivemos agora aí, né, a experiência de Divaldo, antes do desencarne. Ele disse que conversava com a doença. Ele conversava com a doença, queria entender qual era o motivo, e assim eles estabeleciam um diálogo mente e corpo, e ele compreendeu da necessidade e ele foi curado. Porque quando nós entendemos a necessidade daquela dor, daquela prova, nós de fato nos curamos. E essa cura nem sempre vem pelo fim da doença, mas pela compreensão das questões espirituais em nossa vida. Entendemos que nada é por acaso,
que o Pai é infinitamente bom e justo e que nada que nos aconteça é para o nosso mal. Como disse Jô também, ele não castiga, né? Deus não nos castiga. E também, né, a capacidade de pensar, ela constrói laços, sintonia e destinos. Nós podemos, através da nossa cognição, dos nossos pensamentos, criarmos laços com o mundo espiritual, nossa verdadeira morada. Quais são os laços que nós estamos construindo? Se nós desencarnássemos hoje, não quero que ninguém desencarne, né? Mas se nós fôssemos hoje, a gente não sabe, né? Qual seria a minha morada na casa do Pai? Seria agradável, leve, como é a minha casa hoje? Arejada, organizada, né? Pensada. Obviamente nós vamos passar por uma turbulência pela nossa condição moral nesse momento. Mas nós não vamos fazer morada na turbulência, né? Porque o Pai é misericórdia infinita. Então precisamos construir esses laços, né? Esses laços de forma consciente. De forma consciente. Por quê? Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde nós entregamos a nossa vontade, os nossos interesses, estará lá o nosso coração. Ah, eu só trabalho, produzo, ganho dinheiro, mas e as questões espirituais? Como é que estão na nossa vida as questões espirituais? Porque nós somos espíritos. Sendo a nossa essência, nós deveríamos cuidar um pouco mais das questões espirituais. Não é assim? Então, o que são os pensamentos? Né? Para a ciência, são as interpretações mentais sobre o que vemos, sentimos e vivemos. Os nossos pensamentos, eles são a conexão das nossas células neurais. Então, eu estou no ambiente, eu lembro de alguém, logo meu cérebro vai buscar, minha mente vai buscar no arquivo uma vivência agradável. Ah, é uma trabalhadora que quando eu cheguei aqui me recebeu, me aplicou um passe, eu fiquei melhor. Veja, memórias afetivas. As memórias afetivas de família, de pai, de mãe, tudo isso está aqui, ó, nas nossas vivências. Por isso que nós precisamos cuidar das nossas emoções, protegê-las, né? Cuidar de verdade. Esses pensamentos, então, eles são só interpretações mentais que me levam a vivências outras, né? Mas esses pensamentos também podem ser rápidos, automáticos. Lembra? As vivências, elas vão aparecer como flashes na minha vida. Nós somos seres em construção, psíquica e fisicamente. Nós, até onde temos notícia, viemos daqui, ó, do homem das cavernas. E ainda guardamos resquício desse cérebro primitivo em nosso corpo físico. Por isso que nós temos a ansiedade, por isso que nós temos os nossos medos. Quer ver uma coisa que marca bem isso, né? O homem, ele tem uma certa dificuldade, toda regra tem sua exceção, tá? Mas o homem, ele tem dificuldade de executar 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Na verdade, quem é homem, quem é esposa? Na verdade, a mulher lava a louça, passa e-mail, recebe fax, recebe mensagem, né?
dá um jeitinho no filho aqui, na perna, né? E ainda prepara a lista do supermercado de amanhã. A mulher é multifuncional. Por quê? Porque lá no tempo da caverna, o homem saía para caçar. Então ele tinha um foco, um objetivo, que era a caça, para ele não virar, né, a caça do outro animal. Então ele tinha um foco só, ele ia para fazer aquela missão, e lá ele passava 2, 3 dias, até que ele voltava com a caça. A mulher ficava na caverna com o filho, que poderia sair na chuva, no vento, no sol. Então ela estava preocupada com tudo que estava acontecendo ali ao redor daquela família. Fazer o alimento, cuidar dos filhos, espanar os morcegos e as baratas que lá já existiam. Por isso que nós temos medo e pavor de barata e de morcego, né? Então, era a multifunção que nós tínhamos que desenvolvermos essa capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então, e aí nós também temos os pensamentos mais conscientes, resultado da reflexão, da escolha, da análise, né? Já um cérebro mais desenvolvido, nós conseguimos de uma forma mais eficiente, né? Vamos dizer assim, fazer uma reflexão mais consciente. Nós já caminhamos, nós saímos disso aqui, fomos para cá e agora já estamos aqui, ó, mais conscientes. A Organização Mundial da Saúde dá o conceito de saúde mental a capacidade inata do ser humano na resolução de desafios, de problemas. Ou seja, todos nós nascemos com a capacidade de resolver os nossos desafios na atual encarnação. É por isso que Jesus nos dizia, ou nos diz, na vida tereis aflições, tende bom ânimo. Mas para ter bom ânimo, nós precisamos trabalhar, pensar, né, de uma forma reflexiva e uma forma, ao mesmo tempo, racional. Né? Nós também não podemos cair no engodo daquela alegria ou da felicidade tóxica que nos é vendida hoje. Né? Vai que você consegue, todo mundo tem que ser feliz. Né? Isso é algo que nos vendem e que é algo inatingível. Na vida tereis aflições, nós teremos problemas aqui, desafios. Então nós precisamos ter a capacidade de pensar, avaliar, analisar para resolver os nossos desafios. Afinal, a tristeza, a decepção, né, também faz parte do nosso crescimento. Nós temos aí uma geração com dificuldade de frustração. As gerações atuais não querem se frustrar. Né? Quem é da... Ansiedade, porque não quer se frustrar. Tristeza, frustração, decepção, tudo faz parte da nossa vida. Para que nós conheçamos a felicidade, a alegria, o prazer, nós precisamos conhecer a frustração, a tristeza, a decepção. Não é verdade? Como comparar? Mas hoje não querem se frustrar de jeito nenhum. Tudo tem que estar a tempo, né? Então, os nossos pensamentos, eles vão gerar uma emoção e essa emoção um comportamento. Tudo que nós pensamos gera no nosso corpo uma reação. Se eu estou triste, eu fico de cabeça baixa. Se eu não quero a intervenção de alguém, eu cruzo os braços. Não é verdade? Eu entro numa aula, não estou muito afim de prestar atenção, eu logo me fecho. Eu não preciso disso. Né? Ou seja, o meu cérebro, através das conexões neurais, compreendeu aquela situação e se fechou para ela.
ou se abriu, né? Ou botou a mãozinha no queixo, eu preciso do conhecimento, né? A gente bota a mão no queixo, parece que o conhecimento entra, né, mais rápido, né? Então, a situação é externa, é o que me acontece aqui, o que faz com que eu tenha essa reação diante desta vivência, caso não seja biológica ou patológica, como falamos anteriormente. O pensamento, ele é uma interpretação, né? Não é uma realidade. A emoção é a reação e o comportamento é o que eu faço com isso. O que eu faço com essa informação, né? E aí, em épocas tecnológicas, como é complicado, né? A gente passa a mensagem para alguém, a pessoa não responde ou não lê, nós ficamos angustiados. Na verdade, aquilo dói na nossa alma. Como se o outro tivesse que estar 24 horas ali no Zap, esperando uma mensagem nossa, né? Então vamos usar isso como exemplo, né? Para a gente pensar. Ele ou ela não respondeu minha mensagem. O que isso gera em mim? Ansiedade. Será que essa pessoa não gosta mais de mim? Será que ela me esqueceu? Será que ela não valoriza? Será? Pela capacidade que nós estamos perdendo, né, de nos frustrarmos diante dos nossos desejos ou das nossas angústias, né? Também pode gerar uma certa tranquilidade, se eu pensar assim, ela está trabalhando mesmo, assim que ela puder, ela responde. Isso gera uma tranquilidade para mim, um bem-estar físico e psíquico, né? Ou a neutralidade. Tá bom. Ela não respondeu, tá tudo bem, assim que ela puder, ela responde, ele responde. Isso acontece muito em casais, né? A esposa ou o marido, né, não responde, e aí a gente fica, onde é que tá? E eu já vou botar lá uma mensagem, eu já vou ligar, já causa aquela ansiedade. A gente precisa aprender a controlar isso dentro de nós. Se o outro não respondeu, é porque não foi possível. E não foi possível pelo motivo dele ou dela. Eu preciso buscar essa neutralidade. Assim que a pessoa puder, ela vai me responder, né? E vai ser sempre uma escolha. Lembra do exemplo? A pessoa entrou aqui, olhou para mim com uma cara feia, a escolha vai ser minha. Se eu vou tomar aquilo para o meu lado pessoal ou não. Da mesma forma a mensagem. Da mesma forma, quando a gente entra no elevador e dá bom dia, silêncio. Não sei no prédio de vocês, mas no meu é assim. Silêncio total. E no outro dia a gente entra e dá bom dia, porque o bom dia é meu, não é do outro. O dia é meu, não é do outro. A saúde mental é minha, não é do outro. Então, a gente deve continuar a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque é uma escolha nossa entre a saúde e a doença, a perturbação e o equilíbrio. Tendemos a superestimar pensamentos negativos. Lembra que a gente falou? Tempo da caverna, sol, chuva, até que a humanidade criou os deuses gregos para amenizar esse medo e essa ansiedade. Chegamos hoje no século XXI ainda extremamente ansiosos. Estamos em busca do equilíbrio. Mas a nossa tendência é pensar negativo. A gente passa um dia bem legal, bem bacana, vai para a praia de Boa Viagem, não pode tomar banho, né? Mas a gente pode observar o mar, a gente pode botar o pezinho na areia, as crianças brincam, correm, tudo certinho, né? Aí a gente pegou um engarrafamentozinho de 5 minutos, pronto. O dia já foi péssimo. Nós já nos irritamos,
nós já, sabe, estava tudo tão bom, tinha que dar algo errado. Essa é a nossa capacidade. Então, o pensamento ele pode ser catastrófico, vai dar tudo errado. Eu sabia quando eu saí de casa hoje que o meu dia não ia ser legal. Vê, passamos o dia no mar, ali com a família, interagindo, tudo certinho. Mas aquele engarrafamento fez com que tudo aquilo fosse, né, abaixo. A leitura mental. Eu sei que aquele endereçamento, daquele olhar, daquela palavra foi para mim, porque nós nos achamos o centro do mundo, né? Nós somos ainda extremamente egóicos. Nós ainda entendemos, de forma consciente ou não, que o universo foi feito para mim, para nós, né? Então, essa leitura mental, ela só é uma interpretação através de como eu estou alimentando os meus pensamentos. Como é que eu estou estruturando a minha psique, a minha alma? Na verdade, desqualificação. Fulaninho é melhor que eu. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Eu vou prestar o concurso, mas eu já sei que eu vou reprovar, né? Nós temos essa, vamos dizer assim, tendência, né, a desqualificar as nossas qualidades e pensar sobre elas, não é? Mas por quê? Porque, mais uma vez, a gente vai usar aqui o exemplo da nossa infância. Nós somos preparados, nós somos cobrados e exigidos, muitas vezes de forma inadequada, a acertar sempre, né? A gente tira 8 na prova, o pai diz, olha, você não fez nada mais que a sua obrigação. Poderia ter tirado 10, ainda dá aquela última amassada, né? Então, você só faz isso mesmo, você só estuda, então você tem obrigação de tirar nota boa, como só estudar não fosse gasto de energia, não fosse investimento, né? Nós temos esses discursos, né? E isso vai nos gerar padrões de ansiedade, de culpa, de raiva, de inadequação. Então, nós precisamos pensar isso a partir de nós. O que foi nos feito na infância? O bullying, né? O preconceito, a gente não tem como apagar. Mas a gente tem como pegar hoje esse ser já adulto e refazer, repensar, valorizar o tanto que nós merecemos. Por estarmos aqui, chegarmos aqui na idade adulta, avançada, com todas as nossas conquistas. Porque todos nós aqui, encarnados e desencarnados, temos grandes conquistas, tenho absolutamente certeza. Mas quais são as verdadeiras conquistas para nós? Né? Às vezes é ter dinheiro, ter um carrão, ter bens, né? Isso é importante? É. Se nós tivermos condições, não é verdade? Mas o que é mais importante que os meus pensamentos e tudo aquilo que eu entrego para eles? Né? Quais são as ferramentas que a vida moderna me dá para que eu possa cuidar dos meus pensamentos? Não de forma automática, deixar que eles pense. Né? Mas eu posso me utilizar da meditação, eu posso me utilizar da prece. Buscai e achareis. A única certeza que nós temos é que, em buscando com sinceridade, com o pensamento fixo, lembra do cérebro voltado, o que eu quero? Melhora espiritual. Então eu vou focar nisso. Eu vou participar do estudo, eu vou melhorar o meu padrão vibratório, eu vou mudar o meu comportamento diante da vida. Mas para mudar o comportamento eu preciso começar do começo. Eu preciso rever os meus pensamentos.
Não adianta eu chegar aqui numa sala de passe, toda essa estrutura física e espiritual imensa dessa casa e dizer, ou pensar assim, isso aqui é só um passe. Não vai adiantar de nada. Ou seja, eu já estou pré-determinando aquilo que vai me acontecer. Então a cura, ela não vem da espiritualidade. Não vem. A cura vem da minha crença, do meu pensamento, do que eu invisto nisso. Eu estou aqui diante de Jesus, da espiritualidade maior, entrego a minha dor física, moral e espiritual. Aí sim, rola. Tenho certeza. E várias vezes já aconteceu comigo. Mas se eu chego aqui e penso, poxa, Big Brother, último capítulo. Quem matou Odete Reutemann, último capítulo, não posso perder. Veja, a gente meio que se perde nas coisas do mundo, na verdade. Então nós precisamos valorizar o quê? O Evangelho de Jesus. Esse norte, esse guia que nos ensina a regrar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos eles serão seguidos das nossas ações. Avaliar, né? O que eu quero para mim enquanto espírito? Porque os pensamentos estressantes, eles alertam, né, o nosso campo mental. E é o nosso cérebro quem produz os hormônios, dos quais vão nos deixar em alerta, gerando assim a ansiedade. E aí eu produzo cortisol, adrenalina, modifico até a minha estrutura cerebral, em função dos meus pensamentos. Então, quando aquele pensamento ruim chegar, prece, Evangelho, Jesus, recorrigir o caminho. Opa, por que eu estou pensando isso? Né? Então eu preciso refazer esse caminho. Pensamentos equilibrados ativam o sistema de bem-estar, me traz calma, relaxamento, né? Que é a serotonina, a melatonina, a ocitocina. Eu preciso de um sono de qualidade. Porque lembra quando nós falávamos que quando nós estamos aqui nesse ambiente, o nosso cérebro está registrando em torno de 3.500 a 4.000 informações. Se nós não tivermos um sono de qualidade, que o sono funciona como a lixeirinha da mente, esse lixinho não vai rolar lá. E aí amanhã eu vou estar estressada, ansiosa, irritada, vou comer demais, né? Ou de menos, e isso vai me trazer de fato desafios físicos e psíquicos, né? Bem, mas como é que eu posso transformar esses pensamentos negativos, né? O que passou pela minha cabeça agora? Questionar os pensamentos. Por que eu estou pensando isso se eu não quero fazer isso? Será que isso é meu ou é do meu acompanhamento espiritual? E vamos aqui abrir um parêntese. A gente não deve, né, colocar responsabilidade dos nossos pensamentos nos nossos irmãos desencarnados. O caminho é o contrário. Nós nos responsabilizarmos pela chegada deles próximo a nós. Às vezes a gente diz, estou obsediada. Mas a maioria das vezes é nós que obsediamos. Então, se eu tenho vícios das mais diversas ordens, que eu quero me livrar disso, eu preciso trabalhar e questionar. O que passou na minha cabeça agora? Eu quero para mim de fato ou não? Né? Questionar as minhas crenças. Eu aprendi que é assim. Na minha família todo mundo faz assim, minha avó, minha mãe, eu, meu filho. Ou seja, as crenças limitantes que nos impedem muitas vezes o avanço. Tudo começa no pensamento. Esse pensamento que me visita, eu tenho provas, eu tenho vivências deles ou é só uma imaginação?
uma fantasia ou uma interpretação equivocada que eu faço da situação. Então, são questionamentos que nós precisamos fazer. Existem outras formas de ver a situação? Esse pensamento que se apresenta, essa vivência, ela é real? A única saída é isso? Ou eu posso ativar, né, a minha inteligência, a minha cognição, usar a minha criatividade e sair disso de uma forma mais eficiente, né, mais produtiva? E aí, nós temos que perguntar para nós mesmos, diante desse pensamento, o que eu diria a alguém que eu amo muito, que convive comigo 24 horas por toda a minha vida ou a minha encarnação e pela imortalidade? Porque a gente é muito bom de dar conselho. Olha, você está pensando errado, você está agindo errado, esse caminho não é legal, né? Dar conselho é relativamente fácil. Mas quando a gente pergunta para nós, quando nós vamos nos acolher, quando nós vamos nos autoaconselhar, qual é o conselho que nós damos para nós mesmos? Nós nos acolhemos com respeito, com carinho. Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente acha que a gente só deve isso ao outro? Então, nós precisamos entender, né, que nós somos a primeira pessoa da qual nós vamos fazer o nosso atendimento fraterno. Eita, o dia tá ruim hoje. Ok, tá ruim. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Né? A gente às vezes recebe o telefonema de um amigo, de uma amiga. Ei, tá ruim, tô pensando isso. Não, e a gente enche de conselho. Porque pro outro a gente tem o caminho certinho. Na verdade, para nós é mais dificultoso. E aí, diante de toda a tecnologia, né? Diante de todas as redes sociais dos quais hoje nós entramos em contato, né, todos os dias, às vezes até de forma inadequada, uso excessivo de telas e tal, nos é exigido uma positividade tóxica, né? Aonde nós estamos ali chorando, sofrendo, mas para a sociedade estamos sorrindo. E aí nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos sim, né, buscar a felicidade. É lícito, é justo, diante do trabalho, diante de todo o empenho dessa encarnação, que eu penso que seja o maior presente de Deus para todos nós, né? E aos irmãos desencarnados a certeza que voltarão e terão a oportunidade novamente, quantas forem necessárias, né? Mas nós não podemos entrar, nessa onda da positividade tóxica. A gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre atualizado, número maior de informações, né? A gente passa o dia inteiro rolando no celular, informação disso, daquilo, daquele outro. Sim, e a minha mente está cheia de informação. Não cabe nem mais um pensamento. Porque eu já vi vídeo de sugestões médicas, psicológicas, artesanato, piada, música, arte de toda ordem. E aí a gente passa o dia inteiro na telinha do celular, nas séries, né? Maratonando séries, que é tela também. No computador, porque tem que estudar para a faculdade, para a escola, para o trabalho, né? Nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Nós estamos tirando espaço do nosso campo mental para pensarmos. Estamos agindo no automático. Nunca tivemos na nossa sociedade adultos tão infantilizados pela capacidade, né,
de pensar, de me colocar na situação, de viver cada fase, cada faixa etária da minha vida. E Jesus, estando entre nós, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E o que significa vida em abundância? É pensarmos, escolhermos o que nós queremos para as nossas vidas, e entendermos que nós temos o maior dos tesouros, que é a encarnação, para buscar a nossa reforma íntima, para buscar a nossa melhora moral. É para isso que nós estamos aqui. Porque lá na pergunta do Livro dos Espíritos 486, se não me engano, se alguém souber, mas me fala aí, corrija. Qual é o objetivo da encarnação? Progresso, evolução. E como é que eu posso evoluir se eu não tenho discernimento de pensar que vai trazer a minha escolha correta? E como é que eu me deixo levar pelo mundo, pelas distrações do mundo, né? Quem sou eu quanto espírito? Eu preciso pensar, filosofar, parar e pensar: quem sou eu? Qual é o meu objetivo aqui? Nessa encarnação, nessa família, nessa profissão, né? Nesse relacionamento, quem sou eu aqui? Como é que eu estou aqui? Como é que eu posso melhorar o ambiente em que eu estou? Porque nós estamos sobre leis, né? E a lei do trabalho é uma das leis. Lei de trabalho, trabalho interno, melhora íntima, reforma, conexão com a natureza. A gente perdeu isso. Pergunta para um adolescente hoje, lá com as exceções, né? Toda regra tem. Quer ir para a praia? Não, vou ficar em casa, tem jogo, tem série, tem... Ou seja, nós perdemos a capacidade da conexão com a natureza, né? Também não valorizamos a religiosidade, queremos tudo pronto. Vamos ao centro espírita buscar cura, mas a cura não está aqui, desculpa. Não está aqui. Também não está na igreja. A cura está dentro de cada um de nós. A cura é a luz que Jesus diz que nós temos dentro de nós, a centelha divina. Então sim, o centro espírita é ferramenta importantíssima. Mas a cura não está aqui. A cura está aí, dentro de cada um, de todos nós, né? Então, buscarmos uma respiração mais consciente. Uma respiração mais consciente. O silêncio interior. Precisamos do silêncio. Precisamos desligar do mundo. Precisamos desligar das nossas crenças limitantes, para que nós possamos redescobrir diariamente esse ser em evolução que somos todos nós, né? Autoobservação, sem julgamento. Eu ainda não consigo atingir o meu objetivo, mas eu estou a caminho. Eu preciso valorizar o que eu já conquistei. Boas leituras, né? Música. Limites saudáveis nas relações. Estabelecer limites. Né? Seja com parente, esposo, marido, filho, vizinho, com quem for. Limites respeitosos e saudáveis. Né? Isso é o pensamento que nos traz. Reflexões, transformações conscientes possíveis. Não adianta eu querer ser um espírito elevadíssimo, logo eu, espírito de terceira ordem, no mundo de expiações e provas, eu vou dar o meu melhor aqui. E é tudo. Na certeza que vou voltar, quantas vezes precisar. Né? Mas a gente quer se purificar de uma vez única, né? E assim, às vezes, né, interromper até um processo. O que a gente já falou. Então,
Ninguém pode fazer o bem se não pensar no bem, nos diz Chico Xavier. Ninguém faz o bem sem pensar no bem, porque o pensamento é a construção. É ali que eu vou arranjar forças, arregimentar forças no meu espírito para fazer o bem. Por quê? Porque nós somos esse ser aqui, ó, dual. Sabe aquela historinha que diz que nós temos o diabinho e o anjinho, um de cada lado, brigando? É a dualidade humana. Ser ou não ser, fazer ou não fazer, né? Felicidade e tristeza. Então, essa é a nossa dualidade e isso é supernatural. Né? Por isso que Jesus nos disse, orai e vigiai. Orai e vigiai para que as vossas escolhas sejam as mais assertivas possíveis. Porque quando eu percebo que eu sou sombra, mas eu também tenho luz, eu consigo discernir o que é melhor naquele momento. Mas aí eu preciso do pensamento, da cognição, né? E através disso das escolhas. Pergunta 459, para nós encerrarmos. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Muito mais do que nós podemos imaginar. Então, esse pensamento que me visita é meu? Não me parece. Então, orai e vigiai. Acendei a luz do Evangelho em nós. Pai João de Aruanda nos traz essa sugestão. A educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. Vou ler de novo. A educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. Então, sempre que um pensamento chegar até nós precisamos buscar o auxílio da espiritualidade através do orai e do vigiai e a partir daí buscar esse equilíbrio interior. Isso já foi meu, mas hoje eu não quero mais. Isso faz parte de uma escolha consciente, de uma escolha racional e, sobretudo, de uma escolha para um projeto que nós temos. Então, que nós possamos buscar, de fato, vigiar um pouquinho melhor os nossos pensamentos. Que nós possamos nos responsabilizar pelos nossos pensamentos. E assim, com certeza, nós ajudaremos na construção de um mundo melhor. Muita paz e muita luz.